Olá, amigos, muito bom dia. Pregão de hoje, né, que ainda não começou, agora às 8 horas e 15 minutos. Bolsa abre aí às 10, futuro às 9. Lembrando que hoje tem um horário diferente já de fechamento da bolsa, volta a fechar a partir das 17 horas. Mas esse vídeo é uma análise mais especial em relação ao que está acontecendo no mercado. Temos uma queda muito forte lá fora, inclusive com futuros nos Estados Unidos paralisando as negociações por conta de um limite que bateu no limite de perda de 5%. Então temos bolsa na Europa caindo bastante e, consequentemente, existe a chance grande de termos aqui uma queda acentuada e que pode, inclusive, não que isso vá acontecer, mas que pode, inclusive, gerar a paralisação dos nossos negócios aqui se atingir os limites de perda, vamos dizer assim, que a bolsa determina em cima ali do Ibovespa. Atingiu, por exemplo, que é o chamado circuit breaker, atingiu, por exemplo, queda de 10%, temos uma paralisação de 30 minutos. Atingiu queda de 15%, temos uma nova paralisação de 60 minutos. E se atingir ainda uma queda de 20%, aí suspende as negociações por um tempo aí indeterminado, que a bolsa define se vai abrir novamente os negócios no mesmo pregão ou se vai abrir somente no pregão seguinte, voltar com as negociações. A ideia é justamente um mecanismo de defesa contra as quedas bruscas, né, que pode acontecer ou atípicas na bolsa, né, para evitar um certo desespero, para acalmar, para que evite quedas mais ainda acentuadas. Então, por isso existe o circuit breaker. E aí eu vou falar alguns pontos importantes aqui que eu levantei, alguns dados que eu levantei em termos de estatística. Primeiramente, sobre a questão da correção, né? Eu peguei aqui as correções principais do Ibov, que eu falei lá que na média dos últimos anos, né, principalmente de 2002 a 2008, 2016 a 2020, quando a bolsa ultrapassava uma correção que já tinha acontecido lá no mês de fevereiro de mais de 15%, aumentava a probabilidade de chegar na região dos 19% a 22%. Com essa queda acentuada de hoje vai passar bastante desse patamar. E a gente já teve aqui uma queda mais acentuada. Quando eu falo média, não significa dizer que vai parar nos 22%, pode ir além dos 22%. Aqui em janeiro de 2004, aconteceu uma queda de 28,21%. Isso dentro de uma tendência de alta de prazo maior, sem anular a tendência de alta de prazo maior. Então, uma queda de 28%. Então, foi o que aconteceu. Se olharmos aqui quantas vezes aconteceu essas correções maiores de 19% a 22%, ou até mais um pouco que 22% como aqui, foram correções que aqui foram 5, né, no período de 2002 a 2008 e 2016 a 2020 apenas uma vez, chegando a 21,8%. Então temos uma outra característica aqui que foram em torno de 5 meses, só teve uma vez que aconteceu que 2 meses que caiu ali quase 23%, ou seja, caiu 2 meses e depois voltou a subir. Aqui já tivemos 5 meses, mas é importante ressaltar que pode acontecer da seguinte forma, né? Em pegar aqui o gráfico mensal, pode acontecer da seguinte forma: ter aqui um forte candle de baixa, vai lá testar uma região aqui de suporte, contabilizando ali um possível circuit break de 10%. Então temos aqui essa região de suporte, isso aqui seria 3 candles fortes para baixo, pode ficar ainda aqui mais alguns candles sem fazer nova mínima e depois voltar a subir, então contabilizaria aqui 5 meses de correção. Outro ponto importante a ressaltar em relação ao circuit breaker são os circuit breakers que aconteceram anteriormente, ou seja, lá em 2008, né? Principalmente 2008. Aqui teve o Wesley Day, mas não teve uma sequência da queda. Aqui nós tivemos sequência. Quais foram as quedas, né, nesses pregões? 29 de setembro de 2008, 13,75% de queda, da máxima para a mínima. E na sequência, qual foi a reação do mercado na sequência? Subiu durante 2 pregões, da mínima que atingiu do circuit breaker até a máxima, do pregão do circuit breaker até a máxima, chegou a subida de 13,86%. O segundo aconteceu no dia 6 de outubro, caiu 15,47%, ou seja, teve 2 paralisações, a de 10% e a de 15%. E na sequência reagiu aí 14,75%, e essa recuperação aconteceu dentro do mesmo pregão, de um dia, basicamente de um dia para o outro. E no dia 10 de outubro tivemos aqui um outro, que foi só uma paralisação, de queda de 10,36%, sempre contabilizando da máxima para a mínima, né, do dia.
tivemos aqui uma recuperação nos pregões seguintes de 31,64%, ou seja, a volatilidade tende a subir bastante, favorecendo principalmente para quem está operando, fazendo operações mais curtas de day trade. Outro ponto importante aqui, outros pontos, que aqui nós já tivemos sem recuperação, quando a tendência de baixa já era mais intensa, lá em 2008. Tivemos mais uma paralisação de 14,81% nesse dia, lembrando as paralisações 10%, 15% e 20%. Tá? 10%, 15% e 20%. Então aqui tivemos uma recuperação pequena, praticamente não houve, só até o fechamento do pregão, 4,02%, na sequência continuou caindo. Aqui não teve recuperação, houve a paralisação de 10%, e aqui também outra paralisação e recuperação até o dia seguinte de 5,26%. Então, de maneira geral, o que é que nós temos agora? Nós temos Ibov nos 97.996 pontos. Se tivermos para termos uma paralisação, o Ibov tem que atingir ali o patamar em torno de 88.100 pontos. Ou seja, o que isso... Deixa eu até tirar essa parte aqui, que ficou aqui um lixo aqui da anterior. O que teria que... onde seria essa região, né? 88.100 pontos. Então, olhando para o gráfico mensal, essa região de 88.100 pontos é a região basicamente desse fundo anterior, que a perda dele anularia a tendência de alta do gráfico mensal. E aqui teríamos outro ponto ali de suporte. Então, tem esse ponto de suporte, tem esse suporte e aqui basicamente um ponto mais testado. Quais são esses suportes que eu vejo aqui para o Ibovespa? Até aqui anotado, 89.408 pontos, a mínima ali do fundo no gráfico mensal, 88.317 e depois 86.115 pontos. Então, essa é uma região importante de suporte para o Ibovespa no gráfico mensal. Considerando o que está acontecendo em relação a anteriormente, o que aconteceu antes, lá em 2008, em 2008, quando acionou o Circuit Break, foi aqui nesse mês e nesse mês, durante o mês de setembro e outubro de 2008. Depois disso, a gente começou a ter um processo de recuperação nos meses seguintes. Quando isso aconteceu, a gente já tinha o final da tendência de alta no gráfico mensal. Aqui a gente ainda não tem, pode ter já no pregão de hoje. Outro ponto, olhando para alguns pontos que eu cheguei a verificar no Circuit Break, é que no gráfico diário não tinha já um movimento tão longo para baixo como já tem aqui agora, um afastamento já grande do preço para a média, mais do que 2 vezes. Mas dentro do que eu comentei até na última análise, o caminho mais provável seria a gente ter algo mais para baixo no pregão de hoje, nos próximos pregões, basicamente. Então, qual o comportamento aqui? Por exemplo, eu vou divulgar agora a carteira exponencial, a carteira de ações. Qual é o meu comportamento em cima dessa abertura que tende a ser bem negativa? Meu comportamento é abrir uma nova posição, ou seja, aumentar a minha exposição, ou seja, abrir uma operação, uma compra, além de manter a carteira, né, a carteira anterior, e abrir ainda uma compra. Por quê? Porque a região que pode chegar é uma região realmente importante e pode acontecer algum tipo de recuperação no decorrer dessa semana. Já está esticado para baixo até esse pregão aqui, então se a gente tiver uma queda, caso aconteça, né? Não que vai acontecer, mas é a gente se preparar para os cenários. Se acontecer essa queda de 10%, a gente vai estar em cima de um patamar importante de suporte no mensal, ainda, ou seja, num processo que, olhando aqui para um gráfico de maior periodicidade, num gráfico quadrimestral, por exemplo, a gente está no processo de correção, chegando próximo ali de uma média, se chegar naquela região que eu até comentei, para baixo dos 88, tem 86 mil pontos, tem um suporte 86, que é um ponto de suporte que pode acontecer um processo de recuperação. Lembrando que não há uma certeza no mercado, há estratégias. Se você não estiver confortável para abrir posições, ou pelo menos quer abrir, mas não está tão confortável, abra posições pequenas, ou tente trabalhar com entradas para um processo de recuperação mais curto, sem exigir tanto para cima, mas é fato que a região que tende a abrir o mercado, ou a região que tende a chegar hoje ou nos próximos pregões, é uma região interessante para se tentar pegar algo em termos de se o mercado se recuperar a partir desse ponto, vai ter uma excelente relação risco-retorno em termos de operações de prazo maior. E qualquer novidade que tenha durante o pregão de hoje, eu farei novos vídeos e divulgarei principalmente dentro do canal DV Invest, tanto no Telegram quanto também no aplicativo que tem já no Android e também o aplicativo DV Invest que está no Android e também na Apple. É isso, um grande abraço, um ótimo dia a todos.